Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Muito boa tarde a todos os amigos ouvintes dessa programação A Voz de Campos. Hoje, nesta terça-feira, 15 horas da tarde, ao vivo. Nós hoje temos aqui o nosso convidado todo especial, né? O escritor, nosso amigo escritor, né? Ele é um pouco de tudo, né? Trabalhou já com cinema e tantas outras coisas. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar, mas antes, deixa eu passar para vocês. Daqui a pouquinho também a nossa amiga apresentadora Roseni, ela estará entrando aqui também ao vivo conosco. Então, nós vamos dar início à programação de hoje, trazendo aqui, né? Hoje o tema do nosso programa é Café Literário, o Diário do Adeus, que é o tema do livro que hoje nós estamos lançando aqui do nosso amigo Gildo Henrique. Então, eu quero passar para vocês que vocês podem compartilhar essa programação com os seus amigos, com os seus familiares, enfim, traga o máximo de pessoas para assistirem, porque com certeza essa programação ela é para você, é para a sua família e tem um conteúdo todo especial. Então eu passo a palavra aqui ao nosso convidado de hoje, o escritor, o nosso amigo Gildo Henrique. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, agora na segunda vez, né? Isso. Da outra vez nós falamos sobre a literatura regional de maneira geral, né? Apresentei minhas obras, meus livros, e daqui a alguns dias vai ser instalado no Jardim do Liceu o Festival Doces Palavras, que será de 22 a 24 de setembro, né, próximos, no Jardim do Liceu. E nós fomos agraciados com a aprovação de nosso livro para ser feita uma noite de autógrafos lá no local. Para as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Gildo Henrique. Me falaram para não falar a idade, mas eu não tenho vergonha com isso não. Tenho 67 anos, sou casado, tenho 4 filhos, né? E sou natural do distrito de Tocos. E todo lugar que eu vou do Brasil e do mundo eu digo, eu moro num povoado chamado Tocos. Não é Tocos, não, é Tocos. Então, eu fiz parte do Exército durante 35 anos, né? Eu tive uma carreira militar sem parada, né? Não peguei nunca licença-prêmio, fui direto. Já servi na Amazônia, já fui delegado de serviço militar, eu já comandei tiro de guerra, já fui delegado de serviço militar do Norte Fluminense, já fui auxiliar do adido militar na Argentina, já trabalhei no comando militar, Comando de Operações Militares, né, do COTE, Comando de Operações Terrestres, lá em Brasília, e outros lugares também. Eu já dei uma volta pelo Brasil e uma ida também ao exterior, né, em Buenos Aires, né? E ultimamente, mesmo depois de estar já reformado, eu fui chamado pela Casa Civil do governo passado para integrar a equipe logística que deu apoio aos índios chavantes lá no Mato Grosso, né? Cuja sede é na cidade de Barra do Garças, né? Cidade muito encantadora, deixou muita saudade. É uma cidade muito boa, Nilo. Você precisa conhecer, se você já não conhece. Fica ali às margens do Rio Araguaia, ali, fazendo parte da grande comunidade do leste do Mato Grosso, e eu tive a oportunidade de conviver com
350 aldeias. Na minha época foram 23.500 indígenas chavantes, né? O povo Aue Uptabe, convivi com eles, mas infelizmente eu fiquei doente, né? Conforme você já sabe, eu tive que voltar para Campos porque eu tive uma enfermidade. Eu já estou quase recuperado de um AVC, né? Tenho feito tratamento há já 1 ano, né? De pilates, natação e agora a musculação. Aparentemente eu não tenho sequelas, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade com a perna esquerda, né? Às vezes eu sinto um pouco de dificuldade. Mas é isso. Então, feita a minha apresentação, eu digo que eu me realizo hoje em dia escrevendo romances, né? Principalmente ficção. Eu comecei escrevendo contos, né? Por incentivo de uma professora que eu tive na Faculdade de Direito de Campos, Dona Ruth Maria Chaves Martins, que é a minha querida, saudosa professora da Faculdade de Direito e que é mãe de uma grande amiga, Analice Martins, que foi minha orientadora, foi minha professora, coordenadora de curso de letras, né, do IFE. Então, agora que eu tive mais calma, né, eu tenho escrito, né, eu escrevi livros de contos, escrevi romances e agora nesse último, que é o Diário do Adeus, né, eu gostaria de que o pessoal da técnica colocasse inicialmente um clipe que eu preparei sobre o livro. Esse clipe tem 7 minutos. Vamos lá, amigo? Sim, não tem problema não. Vamos colocar agora, pessoal, para vocês verem um clipe que foi preparado, tá? É um material muito importante aqui do nosso amigo Gildo e nós vamos apresentar a vocês agora. A nossa equipe técnica já está aqui para colocar para vocês. Inclusive, aproveite aí vocês, comecem a comentar, deixe o seu comentário aqui na programação, compartilhe e você quiser fazer alguma pergunta ao escritor, tá? Porque nós vamos aqui nessa programação, ele vai falar não só da obra dele, mas também um pouco sobre ele, como ele falou, e nós vamos explorar também alguns pontos fortes. Pode colocar. José Amaro Venâncio de Carvalho, brasileiro diplomata e escritor, que conheceu boa parte do mundo e conseguiu transpor para suas narrativas todo o seu pertencimento a um povoado no interior do Brasil, não está mais entre nós, tendo falecido em virtude de um avanço rápido de uma esclerose lateral amiotrófica no ano passado na cidade de Luanda, capital de Angola, onde vivia com sua atual esposa e filha, uma vez que se tornara viúva há mais de 35 anos de uma mulher com quem teve um casal de filhos. Ele vinha me postando por meio do WhatsApp, a época em que se encontrava em uma temporada em Barcelona, na Espanha, quando desabafava sobre sua tristeza por desavenças com seus herdeiros, sobre a decisão em doar parte disponível que lhe coube no espólio da falecida. Mesmo tendo ido residir na África com sua nova família, continuou a me considerar como um único confessor, conforme disse por diversas vezes. Durante todo o tempo em que se comunicou comigo, narrou toda a sua história de vitórias e derrotas, desde o seu nascimento, quando foi considerado desenganado pelos médicos e uma promessa a um santo milagreiro. Cristão, temente a Deus em grau máximo, como pude aprender de suas narrativas, revelou passo a passo que se decidiu à descoberta de que não era filho de seu pai, tendo inclusive nascido com os olhos verdes acesos de uma família espanhola. Nascido na roça, em um dia da maior tempestade ocorrida na região, considera que, até os 12 anos, teve a infância mais feliz que qualquer criança poderia ter. Fatos narrados em um livro, cujos contos já foram levados ao teatro e ao cinema, em que personagens fictícios guardam traços de seus amigos daquele povoado. Porém, a partir daí, sua história começa a ganhar tintas mais fortes em pinceladas surrealistas,
como as telas de sua irmã, que se tornou famosa na Europa com seus quadros de inspiração religiosa. No vai e vem das peripécias, alegres e tristes, um resultado de exame aponta o fim de seus dias, os quais viveu com intensidade até que se tornou um montinho sob as cobertas, conforme citou sua filha mais nova, e ainda assim manteve a consciência até o derradeiro instante. Creio que o leitor menos benevolente terá que reconhecer que, mesmo em fases difíceis, há uma espiritualidade em sua narrativa que o eleva a uma categoria de homens privilegiados, desses com quem simpatizamos até com seus atos falhos, com seus erros cometidos e com seus destemperos, como em Crime e Castigo de Dostoiévski. Há um luxo verdadeiro em tudo isso. José Amaro é um homem que ama, um homem que acredita na humanidade, em um ser criador, um homem que tem os pés no chão, que não se vangloria com altos cargos e consegue perceber a verdade por trás das aparências. Seja nas vielas de um museque em Luanda, seja em um vernissage trajando smoking, captamos a elegância de um ser de quem nunca esqueceremos. Ele diz que frequenta não lugares, um espaço arquivado na alma em trânsito, em deslocamentos cambiantes à procura de um ponto que não se alcança, talvez porque nunca exista. Na verdade, seu grau de pertencimento é próximo a um ideal que o acalenta e ainda anda em suas memórias, embora viva negando quando diz que está escrevendo um romance que foge dessas topografias e pretende deixar de ser um escritor regionalista. Acredito que os canaviais de seu tempo, com seus pendões coloridos, tenham partido com ele para outro plano, onde possa se esconder ao brincar de polícia e ladrão, como em seus tempos de menino de grupo escolar. Quando selecionei de suas mensagens quase diárias as mais representativas, e olha que não ficou quase nada de fora, eu solicitei à revisora que não mexesse em seus textos para preservar sua linguagem coloquial. Embora ele tenha sido escritor e professor de gramática em curso pré-vestibular e até no Liceu de Humanidades em sua juventude, todos sabem que a pressa do internetês não exclui ninguém dessa forma de digitar. Apenas pedi que colocasse aspas, itálico e alguns sinais de pontuação para melhor entendimento do leitor. Acredito que houve boa intenção do próprio José Amaro já em seus últimos momentos, conforme transmitiu sua filha, mas resolvi preservar o texto original. Ele pediu que, como se trata de linguagem formal da internet, não fica bem divulgar essa conversa, principalmente se tratando de um escritor que sempre primou pelo uso correto da gramática. Ele autoriza, embora pense ser um pouco interessante, e lembra que, caso publique, o senhor deve apagar algumas postagens de foro íntimo. Como ele próprio recomendou, suprimir das postagens por meio de um sinal, o que considerei desnecessário, principalmente nas que comenta sobre aspectos de minha vida, desconsideradas a partir do fato de que ele é o personagem de sua história, e eu não gostaria de me expor. Depois de editado, escolhido o título e dividido em 3 partes tituladas, tudo baseado no próprio texto, lido com um olhar divorciado do processo de feitura, já em vésperas de ir para o prelo, tenho a sensação de ser este livro uma espécie de manual das causas vencidas num tribunal cujos membros dos júris aplaudissem de pé a decisão do magistrado após as alegações finais. Espero que tenham a mesma impressão. Assina Minguinho, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2023. Então, aí está esse clipe dizendo de como foi feito o livro. No caso, ele vinha se correspondendo, né, o personagem, José Amaro Venâncio de Carvalho, ele vinha se correspondendo com uma pessoa chamada Minguinho, né?
Portanto, é um romance considerado romance epistolar. O romance epistolar é baseado em correspondência, né? No caso aqui é uma correspondência unilateral, porque ele escreve a essa pessoa, não mais através de cartas, porque hoje em dia não existem mais. Não é que não existe, mas hoje em dia, de acordo com a modernidade, nós nos correspondemos mais pelo WhatsApp. Sim. E ele vinha se correspondendo por WhatsApp com essa pessoa, a partir do momento em que os filhos começam a achar uma loucura o que ele estava fazendo, isto é, ele está querendo dispor da parte que lhe coube na partilha, com o falecimento da primeira esposa, né? A parte disponível, ele pode fazer o que ele quiser. E ele foi e disse que ia deixar para uma pessoa que ninguém conhecia. Aí começou todos os filhos a pressionar, a irmã começou a pressionar e ele começou a desabafar com essa pessoa, né? Que o leitor não vai saber quem é até quase ao final, né? Só vai saber quem é essa pessoa na terceira parte do livro. Eu fiz questão de manter esse segredo para a curiosidade do leitor. A minha própria esposa perguntou: Gildo, com quem que ele está falando? Eu falei assim: calma, vou chegar um momento que você vai saber quem é. Tanto é que eu não revelo o nome da pessoa, porque ele chamava essa pessoa de Minguinho, né? Tanto é que o prefácio do livro é feito por Minguinho. Logo aqui, o prefácio é feito por Minguinho. Também aqui na orelha do livro tem uma foto minha em Barcelona, onde tudo começou. Eu passei uma temporada em Barcelona. Logo em seguida aconteceu aquele desastre lá na Rambla, né? Que aquela picape matou uma porção de gente, né? E eu lá, sentado na beira daquele cais lá do pier, né? Comecei a pensar numa história. Eu falei: e por que não continuar a história do Zé Amaro? O Zé Amaro Canaviais do Tempo, que eu escrevi em 2019, foi lançado na Bienal do Rio, que eu não tenho mais nenhum exemplar, a edição esgotada, eu tenho que pedir pela internet para a editora. Então, naquele livro, ele termina com 30 anos na lua de mel, passando lá a lua de mel em Ponta Grossa dos Fidalgos, porque ele estava com uma liberdade condicional, mas não poderia, o juiz só deu permissão para ele casar e ficar lá na casa dele, no máximo ali por perto. Então ele passa a lua de mel andando lá pela orla da Ponta Grossa dos Fidalgos. Então agora esse personagem, né, José Amaro Venâncio de Carvalho, né, ele tornou-se mais tarde um diplomata, né, depois que tudo passou. E ali nessa foto eu estou lá em Barcelona, né, quando eu tive a inspiração para escrever o romance, né. Então eu tive a ideia de continuar a história dele, agora diplomata e em final de carreira. Além do mais, ele descobre que ele está com os dias contados, porque ele adquiriu uma ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, e tem 2 anos e meio de vida, né. Então ele começa a conversar com essa pessoa, inicialmente muito magoado por causa dessa questão dos filhos, mas aos poucos ele vai descobrindo também que ele está com os dias contados e começa a falar para ele todas as suas angústias, as suas reflexões, e ele acaba mostrando também as suas reflexões sobre como foi linda a vida dele no interior, né? No interior até os 12 anos, né? Que era um lugar maravilhoso, né? E essa história dele, que ele guarda com muito carinho, ele vai divulgando no livro, né? Divulgando no momento que ele conversa com essa pessoa, ele vai falando e muita mágoa, depois ele fica triste, ele fica alegre. Eu sei que é um personagem muito comovente, né?
Houve alguns momentos que a minha filha e minha mulher me criticaram: Gildo, para de tanta tristeza. Eu falei assim: mas Jana, é um romance, calma, tem de tudo no romance. Tem os momentos bons, né? Tem tristeza, mas tem momentos bons. E termina, modéstia à parte, com um final lindo. Eu acho engraçado que toda vez que eu estou escrevendo um romance, tem uma coisa que eu vou esquecendo. E chega no final, eu acordo e lembro: aquele negócio, ele falou que ia fazer um testamento. E o que está escrito nesse testamento? Rapaz, ele deixa um testamento com uma coisa linda, cara. Vou falar. Ele deixa... Na época, esse Minguinho tinha construído uma usina em miniatura. Na época, esse menino tinha feito uma usina em miniatura, foi até manchete nas páginas do jornal Monitor Campista, entendeu? A família da usina presenteou ele com muitas coisas, e ele, uma maldade lá, uma pessoa destruiu essa usina dele, chutou tudo, jogou para cima. E nesse testamento dele, ele mostra um carrinho, uma carretinha de cana que ele guardou dessa destruição, e ele apresenta no testamento, além de outras coisas, claro, né? Passou aí uma foto do Zé Amaro preso em sua juventude, né? Que não é segredo para ninguém, o livro já foi divulgado. Ele acaba por cometer um assassinato, né? Ele comete um assassinato mata seu próprio irmão, por ter esse irmão e um grupo de drogados estuprado a sua namorada quando ele tinha, eu acho que 20 e poucos anos. Ele não aguentou e, com a própria espingarda do pai dele, ele deu um tiro a queima-roupa, ficou preso. Pegou 12 anos de prisão, mas com 4 anos ele recebeu uma liberdade para dar aula no fundo da cadeia, que era ali na Beira Rio, né? Ele colocou um toldo, começou a dar aula de português para o pessoal que estava preso, e com isso o juiz permitiu que ele desse aula particular no cursinho que ele já estava dando, que era o curso Savar, do nosso amigo Elinho Coelho, que aliás me ajudou com essa história, que é uma ficção baseada na realidade. Então ele voltou a dar aula no Savar e só não pôde voltar a dar aula no liceu, porque ele perdeu os direitos políticos, né? Ele só readquiriu esse direito político 2 anos depois, muito tempo depois, né? Pois é, esse livro é a continuação dessa história. Ele agora está com 66 anos, né? Já morrendo e escrevendo para essa pessoa tudo que está acontecendo com ele. Ele começa a escrever quando ele estava passando férias em Barcelona, né? Diplomata de férias em Barcelona, já em final de carreira. Ele resolve lá aumentar com um pedido de licença para tratamento de saúde, sem explicar porquê. Ele não fala para ninguém que ele estava com essa doença, né? Com ela. E de lá, ele, no final de contas, quando estava no período de renovação, porque eu conheço a vida diplomática porque eu trabalhei com ela. Eu trabalhei na Embaixada do Brasil na Argentina. Então, a parte diplomática eu conheço bastante. Estava na época de fazer aquela transferência, porque o diplomata, ele passa 2 a 3 anos num país, depois ele vai mudando, vai para outro. Ele responde que não quer mais continuar na ativa e pede a sua aposentadoria. Bem, aí ele começa a engendrar um plano para ir morar em Angola. Por quê? Ele tem uma filha de 11 anos com uma negra belíssima de Luanda, quando ele trabalhou em Luanda, certo? A história também passa por aí, é a história... Ele nunca pensou que fosse amar uma pessoa novamente, mas ele, seu primeiro dia de trabalho na embaixada em Luanda, uma faxineira começou a conversar com ele, e ele falou: não, senta aí, vamos conversar. Quando ela senta no sofá, ele observa que faltam metade dos dedos do pé direito. E ela conta que participou da Guerra Civil de Angola após 75, né, que foi a emancipação de Angola. Aquela Guerra Civil,
ela era do MPELA, Sim. Movimento para a Libertação de Angola, e havia muitos artefatos que até hoje existe um empreendimento internacional chamado Hallow Trust, que coube para retirar essas minas de lá. Mas até hoje ainda existe. E ela pisou numa mina dessa e acabou ficando quase sem o pé, né? Então ela começa a conversar com ele, ele prepara um café e coisa e tal. Aí ela diz que o marido dela também tinha acontecido isso. Ele já com más intenções ou boas intenções com essa belíssima negra, aí frustrou-se. Poxa, ela é casada. Mas aí, no decorrer do papo, ela vai dizendo que estava separada de corpo, que o marido era um beberrão e que ela não aguentava mais, que várias vezes foi parar na delegacia, porque ele batia nela. E então, mas mesmo assim ela tinha pena dele. Ela falava assim, não, ele é um homem excelente, mas quando ele bebe, ele perde noção. Aí ela foi parar na delegacia várias vezes. Então, ela tinha um filho com ele, um rapaz de 18 anos. Aos poucos, ela quer pedir o divórcio, ele não quer dar o divórcio, e aquela confusão toda. No final, o Zé Amaro, orienta um amigo que é advogado lá de Luanda para fazer a cabeça do marido para fazer um divórcio amigável, né? No final, eles se divorciam, porque, na verdade, quando ela teve um caso com esse personagem, o Zé Amaro, ela ainda morava com o marido, embora dissesse que não tinha mais nada com ele, né? Aí ela se divorcia e ele se decide, então, avisar todo mundo, aparentado, os filhos, a irmã, que ele tinha uma filha. E antes dele ir para Disney com a filha, com o aniversário dela, levou a menina na Disney, falou, quando eu for à América, eu vou ao Brasil e apresento a minha nova família para vocês. Aí ele vai lá, apresenta, o pai dele ainda era vivo. Se você não se lembra, o pai dele era um padre. Era um padre de olhos verdes. Não tinha ninguém na família de Ouro Verde. Na época não se podia saber quem era o pai, porque a mãe dele ficou meio perturbada durante um carnaval. Na mesma semana, havia transado com 5 homens diferentes, não havia DNA, e o menino ela conviveu com essa história até os 28 anos. Quando o menino já tinha 28 anos, ela confessou para ele quem era o pai, era o padre. E quem descobriu? Um médico da família, porque o menino tinha uma marca nas costas de nascença que toda a família do pai tinha. O pai, padre, veio para o Brasil aos 9 anos com a família, fugindo da Guerra Civil Espanhola em 1937. Esse menino foi ser coroinha na Igreja Nossa Senhora da Penha, em Tocos. Mais tarde ele fez, para desgosto do pai, fez seminário em Mariana, em Minas Gerais. Quando ele voltou, ele assume essa igreja lá em Tocos, né? E passa a ser o pároco. Mas quando ele descobriu que ele não tinha noção de que ele podia ser o pai dessa criança. Que rolou só uma vez. Foi um pecado que ele nunca se perdoou por isso. Mas quando ele descobriu, ele confidenciou para o Conselho Diocesano que tinha 3 opções. E isso aí eu pedi orientação da própria igreja com os 2 bispos de Campos. Ele poderia ser excomungado, ele poderia ser transferido de paróquia, ou poderia perder a batina. Então ele faz penitência no Convento dos Padres Redentoristas, né, que hoje tem outro nome, ali na Rua do Leão. Sim. Né? E ele fica ali, que aliás, esse momento em que ele está nessa espécie de prisão, na penitência, transformou-se numa peça de teatro chamada Em Memória de Mim, que ainda não subiu ao palco. Ele conversando com as paredes sobre tudo o que aconteceu. É um monólogo. Eu já comecei a ensaiar, mas o ator do Rio veio a Campos, ficava difícil para ele ensaiar, que tem um homem velho, não pode ser uma criança, Sim. Não pode ser um ator novo. Mas voltando ao assunto. Então, o padre, ele, no final da penitência, ele foi transferido de paróquia, e foi uma solução que o bispo de Campos encontrou. Júlio, se você quiser ser bonzinho, você faz isso. Aí joguei ele para Santo Amaro, para a paróquia de Santo Amaro, e o outro cara foi para lá, para Toco, no lugar dele.
Mas, no casamento de Zé Amaro, sem que ninguém soubesse, veio um padre de fora casá-los. Quem? Ele. Ele casou o próprio filho. E também tinha batizado essa criança sem saber que era filho dele. Porque, na verdade, jamais passou pela cabeça dele que ela poderia ter ficado grávida, né? Pois é. Mas voltando ao assunto. Então, agora Zé Amaro, ele está morrendo e começa a conversar com essa pessoa, passagens tristes, passagens alegres, tem coisas interessantes, sim, e termina com o testamento dele, onde deixa uma mensagem para todos. Essa mensagem, a revisora falou: poxa, Gil, tá muito bonito, hein? A revisora, que é uma pessoa da família, uma pessoa detalhista, né? Que é a Luciane, né? Que é minha nora. Ela, pô, Júlio, que legal, você terminou o livro em alto astral. Parabéns. Eu agradeci muito por ela ter feito a revisão. Como eu te falei uma vez, Nilo, sim, mesmo a gente sendo professor de literatura, de português, isso escapa a nossa visão na hora que você está lendo. Você tem que chamar uma pessoa de fora para olhar o que está escrito ali, entendeu? Eu faço revisão do livro dos outros, como eu, inclusive, já anotei no seu próprio livro, sim, algumas coisas, e depois eu te mostro. Sim. Tem que ser uma pessoa de fora, não pode ser a gente, não. Exato. E toda vez, o único livro meu que não teve um errinho de gramática, às vezes você quer mudar uma palavra, depois, sim, você não volta para ler tudo, aí aquilo fica errado. Foi o livro O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias. No Zé Amaro, mesmo depois de pronto, eu tinha que fazer uma errata ali com algumas coisinhas. Mas são coisas bobas, sim, sabe? Nesse tem umazinha ou outra, mas conforme diz o prefácio, eu preservei a linguagem que ele estava escrevendo no WhatsApp e só fiz alguns pontos, botei umas vírgulas e fiz algumas aspas. Não mexi. Eu estou sentindo nosso amigo ali, Roseni, tão quietinha. Fala, Roseni. Olá, Roseni, muito boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Passei até a noite acordada. Eu imaginei a sua guerra, né, lá na imersão, não é isso? Estou aí com imersão, organizando esse evento. Esse é um evento de 5 dias no Rio de Janeiro. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Tem uma equipe toda envolvida. Não sei qual é a próxima. Me pergunta pelo evento atual, me pergunta pelo próximo. E nós estamos hoje com excelentes convidados, né? Falando aí da nossa terra. Por sinal, Gildo, quero te cumprimentar, seja bem-vindo. Agradecer aí o Nilo, que tem me ajudado bastante. Mandar o meu abraço aí pro Germano Santos, o nosso amigo Josiel aí na técnica, e a todos os apresentadores da Rádio Aurora, que é um diamante para nós. É muito importante esse sistema de comunicação online. Agora, no início, as pessoas podem dar o valor que realmente merece um sistema de comunicação online dentro de uma cidade. Hoje nós somos todos online, gente. É como se tivesse nascer de novo, começar a viver de outra maneira. Tem um barulhinho, né, Josué? Tem um barulhinho, impressão minha. Deve ser somente aí, aqui não dá para ouvir, não. Aqui eu ouço, mas não é daqui de casa. Ô, Gildo, boa tarde. É Gildo, não é isso? Boa tarde, Roseni. Eu gostaria de saber, eu sei que não é uma notícia muito boa, mas houve um acidente em Tópolis essa semana, morreu uma jovem. Eu não consegui saber até agora de que família, porque as informações escritas dessa cidade, elas precisam melhorar, elas não dão detalhes para a pessoa. A notícia mal dada é melhor não ser dada.
Verdade, isso aí é básico na comunicação, né? Quando se faz a faculdade, logo no início você aprende isso. Mas muito obrigado, Roseni, por ter me chamado para essa entrevista, que nós estamos em vésperas do Festival Doces Palavras, que vai ocorrer de 22 a 24 de setembro no Jardim do Liceu, e nós começamos a parte de divulgar o nosso livro, né? Eu convido a todos para estar lá, convido você também, né, para aparecer lá, o nosso amigo Nilo Deison, né? É isso aí, com certeza ele vai estar lá. Com certeza estarei presente. Roseni, só um momentinho, por gentileza. Temos aqui algumas pessoas já comentando. O José Luiz Botelho, ele na outra vez ele. O Botelho. Ele é o Luiz Botelho, ele é meu amigo do Exército. Isso, ele é da minha turma, ele é de infantaria, serviu comigo, quer dizer, serviu comigo não. Ele estudou comigo na ESA, Escola do Sargento das Armas, um grande amigo. E a Zenilda Teodoro, isso. Ela foi minha secretária lá em Barra do Garças, quando eu trabalhei com os índios chavantes, com os indígenas, né? Lá no Mato Grosso? Lá no Mato Grosso. A Zenilda também é escritora. Ela vai lançar um livro de poesia agora. Poxa, que bacana. Ela tem muitas poesias, ela tem mais ou menos 200 poesias. Eu trabalhei com ela e eu vou dar uma força para ela agora, porque eu vou indicar a última editora, para poder ver se faz o livro mais barato, né? Que a gente sempre quer o mais barato pra gente. Claro, ainda mais. E esse José Luiz, ele é de qual cidade? Ele é gaúcho, mas atualmente ele mora em Varginha, se eu não me engano. Ele até colocou ali: parabéns, grande Gildo, desejo sucesso neste novo empreendimento. Um fraterno e forte abraço. Eu acho que ele mora em Varginha, em Minas Gerais, mas ele é gaúcho. Conheço ele, conheço muito. E Zenilda escreveu: parabéns, Gildo, sua narrativa é contagiante, de fato. Obrigado, Zenilda. Eu conheci Mato Grosso, do lado ali onde fica os índios Terenas. Você esteve por lá? Não, eu fiquei só com os chavantes. Eu conheço os Bororos, conheço o Xingu, o pessoal do Xingu, mas esse daí eu não cheguei a ir, não. Quem atravessa ali para Bolívia, mas eu fiquei por 3, 4 meses ali dentro mesmo ali dos Terenas. Sim, mas aí já seria mais pro lado do oeste do Mato Grosso. Eu trabalhei no leste. Esse é o problema. É isso mesmo. E meus parabéns aí pelo livro. Eu também quero mandar um abraço pro pessoal da Acrópolis. O pessoal da Acrópolis é liderado pela Marta, é uma amiga do Rio de Janeiro, é um grupo bem cultural. No sábado passado, eu estou na executiva, no sábado passado, eu estava lá com eles, por causa disso aqui agora. Próximo sábado vai ter reunião de novo. O lançamento do seu livro, Nil? É de 22 a 24 do Jardim do Liceu, agora de setembro. Levou quanto tempo para concluir o livro? Boa pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Eu, assim que terminei de lançar o meu livro Zé Amaro, Canavial do Tempo, eu fiz uma viagem e tal, aquele negócio todo. Comecei a escrever no início de 2020. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, eu me isolei na praia, fiquei assim, tudo que se falava era a respeito de pandemia, de máscara, de álcool em gel, que não sei o quê. Então eu não tinha inspiração para isso, né? Então eu comecei a escrever em 2020 e terminei este ano em julho. Olha só, levei 3 anos para concluir, né, o livro, porque não basta o escritor querer escrever, ele tem que ter um input ali no cérebro, ele tem que ter um insight, tem que ter ideias também, que o é só pegar o livro, não é só uma ideia na cabeça, uma caneta na mão, não, ele tem que combinar as coisas, né, para não falar mentira, porque a história, ela tem que ter um pé na verdade, né?
Por exemplo, eu pesquisei muito sobre essa doença, a esclerose lateral amiotrófica, para escrever as reações, o que acontece com o corpo, entendeu? Quais são os exames que faz. E à medida que o personagem vai andando na história, ele já não tem mais como se locomover, começa com formigamento na perna, depois a mão encolhe, depois ele compra uma cadeira de roda, depois ele compra um carro todo adaptado para ele, já não tem mais condições, ele bate com esse carro, entendeu? Então, é uma série de coisas. Então, eu vou escrevendo e imaginando a cena como que ela é, né? Eu só escrevo sobre aquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu pesquiso. Entendeu? Foi isso. Eu levei 3 anos para escrever esse romance. É um romance rápido, de leitura fácil, com letras grandes. Quando eu terminei de escrever em papel A4, eu falei, gente, tá dando só 40 páginas. Aí eu tive que aumentar a fonte, né? Aumentei de 12 para 13 ou 14. E aí o livro tá com... Nem vi ainda, nem vou ver agora. Ele está com 250 páginas. Mas está bem grande ali. Eu quero te fazer 2 perguntas sobre o livro. Primeira pergunta, se você escolheu o nome Zé Amaro, porque é um nome comum ali naquela área da Baixada, e sobre o calçadão de Ponta Grossa. Que calçadão é esse? Ali não é bem calçadão, não. É uma tábua, né? É o calçadão? Seria deck, né? Seria um deck. É um deck, aí é deck. Quero mandar um abraço. Eu não fui lá. Meu irmão foi dentista em Ponta Grossa. Ele foi dentista, falecido Elinho, dentista. Ele foi dentista lá. Eu não vi ainda esse deck que fizeram lá. Mas Zé Amaro, Canaviais do Tempo, que é o primeiro livro, foi escolhido por Elinho Coelho, meu saudoso amigo. Porque Zé Amaro é o nome mais comum na Baixada, em homenagem ao santo milagreiro, o padroeiro Santo Amaro. Essa é a resposta. Amaro veio daí, porque é muito com Zé Amaro, né? Lá na Baixada. Zé Amaro também tem um apelido de Bal. Também tem um apelido de Bal. Bal, Zé Amaro, é tudo dos nomes. Bal, tem isso também. Zé Amaro. Foi ele que escolheu na época. E detalhe, eu coloquei... Eu tenho um amigo... Ligado, os desembargador, parente dos desembargador, né? Mais ou menos por aí, assim. A gente conversava muito sobre a ascendência de Zé Amaro, conforme você sabe, ele tem ascendência espanhola por parte do pai padre, mas a mãe nasceu ali em Goiaba, na fazenda São Pedro, por isso que ele é Venâncio, o pessoal dos Venâncios, entendeu? Ela nasceu ali. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, até falei com ele ontem, falei, olha rapaz, a mãe do meu personagem é sua parente por parte de mãe, nasceu lá junto com a sua família lá, em volta daquela igrejinha São Pedro ali. Ele falou, Júlio, eu quero ver esse livro, quando ele vier aqui. É um amigo que eu tenho, mora nos Estados Unidos, estudou comigo no design gráfico e faz muito sucesso lá, trabalha lá. Mas é isso, Roseni. Então a resposta... Eu estou falando também, Venâncio de Carvalho. Sim, o Carvalho... Assim, né? Porque meu pai foi criado com a família Venâncio, ligado ao pessoal do Mangal. Mas a família dele era Camilo de Carvalho. Mas né? Esse Carvalho aí... Esse Carvalho... Eu que não dorme, né? Esse Carvalho aí foi uma brincadeira com o nome de José Cândido. José Cândido de Carvalho. Por causa do de Carvalho, porque é difícil, né? José Cândido de Carvalho, que é o nosso maior escritor, né, autor do Coronel Lobisomem, eu peguei esse de Carvalho, José Cândido de Carvalho, eu coloquei por causa disso, homenagem a ele. A minha avó veio de fora também, era ligado ao pessoal do cartório ali de Santo Amaro, e meu avô era descendente de negros. Foi dado o pessoal do cartório e deu o sobrenome a ele. Qualquer dia deve sair um livrinho por aqui por casa, mas eu já disse, o meu livro vai ser contra Roseni, contra tudo, contra todos, quebrando tudo quanto é paradigma.
Escreve mesmo, Roseni. É um exercício muito bom que a gente faz. Eu já estou pensando no próximo. Sabe o que é, Zé Amaro? Eu ouvi você falando isso. Ai, desculpe, Gildo. Eu vi você falando sobre design, essas coisas. Eu também sou do design, sou do TI, sou da literatura. E é por isso que eu fico, às vezes, à noite acordada. Por causa do silêncio. Quem trabalha com a mente precisa ter mente descansada e precisa de silêncio. Não tem como escrever um livro e estar nesse planeta. Você tem que... Inclusive, eu admiro as pessoas que estudam ouvindo música. Eu não consigo fazer nada se tiver uma música tocando, porque eu presto atenção no que está sendo tocado. Eu preciso de silêncio absoluto. Na minha casa, eu escrevo no terraço. Eu não posso ouvir barulho nenhum, não posso ouvir música nenhuma. Eu preciso realmente de silêncio. Mas tem pessoas que... Há pessoas que são acostumadas, entendeu? Fazer uma coisa ouvindo música. Para mim não dá. Isso aí é muito interessante, Gildo. Veja, você quando escreve, assim, eu tiro um pouco também quando nós estamos escrevendo. Eu costumo escrever meus artigos, até mesmo participando de antologias ou livros, em silêncio. Eu costumo fazer, sabe o quê? Às vezes boto um fundo de som, aquela música de cachoeira, de natureza, para dar aquele climazinho ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está escrevendo, por exemplo, como você acabou de falar, já está pensando numa nova obra, mas no momento em que você está escrevendo, como que você se organiza para aquela escrita? Pela manhã? Isso é uma ótima pergunta. Cada escritor tem a maneira de ser. Sim. Primeiramente, eu tenho uma ideia na cabeça. A ideia. Um homem vai morrer e começa a escrever a um amigo. Ponto. Aí eu começo a elaborar os personagens que vão entrar no livro. Esse romance tem pouquíssimos personagens, diferentemente de Zé Amaro, que tinha 115 personagens. Sim. Esse aqui, eu preciso saber a história pregressa de cada um. Então, se é romance, é uma ficção, né? Uhum. Então eu escrevo, eu me perco assim, paro um mês no mínimo. Eu escrevo inicialmente à mão, já falei isso várias vezes. Depois é que eu faço a digitação. Sim. Quando eu digito, eu corrijo muita coisa, claro. Então, eu faço assim: fulano, como que essa pessoa é? Falta um braço? É vesgo? É alto? É baixo? Onde morou? Quem são seus parentes? Veio de um lugar chamado Ponto de Cacimbas. Entendeu? Você tem que ir na cabeça. Sim. Sertão de São João da Barra, que antigamente era São Francisco, chamava-se Sertão de São João da Barra. Então eu começo uma página só com a vida desse cara. Então eu fiz isso com 115 no outro livro. Quando eles entram em cena, eles já entram com essas características, de modo que eu não posso esquecer. Por exemplo, no Zé Amaro, tem um personagem que era seu Mário Laranjeiro, sim, que na verdade ele existiu, ficava na porta do Grupo Escolar Almirante Barroso, que hoje é colégio estadual, ficava cortando laranja, aquela maquininha, sem um braço. Eu peguei esse personagem e coloquei no meu livro, entendeu? Com outro nome, né? Sim. Nem me lembro mais qual é o nome dele. Mas foi uma coisa que eu vivenciei. Então eu criei esse personagem baseado no que eu vi, entendeu? E tem outros personagens aí que era no Zé Amaro também. Então eu vou criando os personagens. E quando te dá, já aconteceu com você, acontece muito, pelo menos comigo acontece um pouco isso, quando eu estou escrevendo um artigo, por exemplo, eu trabalho muito com a literatura e com a questão de filosofia e tudo mais. Então, tem um momento que dá aquela ressaca literária, que você precisa daquele tempo de espaço. Mais ou menos, quanto tempo você faz de um tempo para o outro para reiniciar uma... Eu escrevo no máximo 2 parágrafos por dia, mas eu faço tudo planejado. Sim. Capítulo 1, eu dividi, aliás, todo o romance está assim, todos os capítulos têm 8 parágrafos, 8 parágrafos de 20 linhas. Então, 8 parágrafos, capítulo 1, vou falar sobre isso, 8. Aí, hoje eu vou falar sobre isso, começo a escrever, 1, 2.
Ah, queria escrever mais. Não vou escrever mais. Só amanhã agora. Entendeu? Se você começar a escrever direto, eu acho que até flui. Sim. Mas quando você começa a escrever no outro dia, você tem novas ideias. Isso. Entendeu? E... Porque também, Sim. para que haja literariedade, essa palavra é russa, Sim. é da Escola Russa de Literatura, né? Para que haja literariedade, o livro tem que ter alguma coisa que chama atenção no leitor. Sim. Ele tem que visualizar aquela cena como se fosse... Eu parei de falar porque eu vi meu amigo Expedito ali. Expedito Neves. Meus Tudo parabéns, bem, amigo. Ele também é escritor. Eu tenho o livro dele. Ele botou: sou nordestino, residindo em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. É o contrário do outro. Verdade. O Expedito, eu tenho o livro dele. Ele escreveu um livro, tudo que ele sonhava, ele passou para o livro. Sim. Entendeu? Eu esqueci até o nome. É o sonho, narra os sonhos dele todinho. Ele colocou: divino dom de escrever, só para quem é querido, nos honra com o prazer de citar o amigo Gildo. É bacana. Gildo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você está escrevendo o livro. E o que acontece? Você está ali fazendo toda a concentração sua, as suas pesquisas. Como você bem colocou, cada escritor tem uma maneira diferente. Te atrapalha ou te ajuda, por exemplo, no tempo em que você está lendo, escrevendo, você lê algum outro tipo de literatura? Isso você tem essa prática de outros livros enquanto está escrevendo? Eu sempre estou lendo. Sim. Eu sempre estou lendo, né? E atualmente estou lendo o livro Tudo é Rio. Sim. Certo? Que a minha filha me recomendou, que é uma escritora brasileira premiada, né? Sempre estou lendo, todos os dias. Mas isso não interfere no que eu estou escrevendo, certo? Inclusive são estilos diferentes. Essa moça, ela escreve muito com o coração, coloca o que ela acha nas cenas. Ela, antes de escrever uma cena, ela faz um pensamento. Já eu não sou assim. Eu descrevo as personagens, ela vai entrando em cena, vai conversando, vai falando e tudo ali. Nesse livro não há nenhum diálogo. Tudo que tem aqui, quando ele ouve alguém falar alguma coisa com ele, eu coloco dentro do parágrafo entre aspas. Fulana me disse isso. Eu não separo com diálogo não, né? Claro. Mas, e não me interfere não. Eu escrevo a minha história já planejado. Eu planejo o capítulo. Eu levo uma semana para escrever um capítulo inteiro. 2 parágrafos por dia. 2, 4, 6. Aí sábado, domingo eu dou uma relaxada um pouco. Já vou planejar. E detalhe, eu gosto de planejar o próximo capítulo. Esse aqui eu vou falar sobre isso. E já aconteceu com você, já está planejado lá o próximo capítulo, tudo e do nada você está em algum local, como você bem falou, o rapaz lá da laranja e tudo mais. Você passa, vê uma coisa e aquilo dali você panha como uma reflexão ou algo que você quer colocar. Sim, nesse livro tem. Quando eles foram à Disneylândia, essa menina, filha dele, de Zé Amaro, ela é uma negra de olhos verdes. Ela é uma menina linda, foi capa de revista. A mulher, a embaixatriz, lá no local onde ele estava, fez uma foto dela para capa de revista, propaganda da embaixada, né? Quando eles foram à Disney, a menina estava na fila para a roda gigante. Uma família toda de olhos azuis, brancão, o personagem aqui, Zé Amaro, fala, nem sei que país que é, deu um empurrão na minha filha, tirou ela da fila para entrar. Ah, rapaz, eu descrevi essa cena com tanta raiva, né? Então, porque eu já vi isso. Sim. Esse preconceito, esse negócio, eu sou contra, gente. Todo mundo fala que no Brasil existe um racismo estrutural. Eu morei na roça, eu convivi com todo esse tipo de amigo, eu não sabia que existia. Uma vez eu falei isso no encontro dos livros, dos meus amigos, eu não sabia que existia preconceito contra esse tipo de pessoas por causa da cor da pele. Isso me assusta, entendeu? Então eu botei isso no livro. Foram 2 cenas. Uma cena foi na Disney e a irmã dele, que é pintora, adotou 2 meninas em Maputo, certo?
lá em Moçambique, que adotou 2 meninas gêmeas, porque ela não pôde ter filho, eu conto tudo isso aqui. E também estava com processo contra uma família, porque o pessoal estava discriminando as filhas dela. Né? Então, são coisas que eu já vi. Então, aquilo que eu já vi, eu coloco. Eu me inspiro numa determinada coisa. Às vezes eu falo assim, poxa, dá para escrever tão mais, mas eu só posso escrever 20 linhas. Que pena. Lá na frente eu volto a esse assunto, entendeu? Acontece isso. Sim, e uma outra questão, Gildo, você que é uma pessoa que viaja muito, já viajou para fora do país várias vezes, conhece a Europa e tudo mais, em relação à literatura, você colocando aí, pela sua experiência, pela sua expertise e por tudo que você já viu, em termos literário, fora do país, principalmente na Europa, olhando aqui para o Brasil, o que você acha que pode mudar para melhorar a questão do próprio jovem, enfim, na sociedade em si, voltar a ter o gosto pela leitura diante de toda essa informação de internet? Olha, o meu TCC de letras foi exatamente isso. Chama-se Guardou o Livro e Foi ao Teatro. Os desafios do dramaturgo nas adaptações literárias para o teatro na escola. Por quê? Eu dei aula no José do Patrocínio aqui em Campos, dei aula no próprio IFE, Instituto Federal Fluminense, trabalhei com jovens, eles não querem ler, mas isso não é só aqui não, amigo. Tem outros Eu tive países. Portugal, Espanha, é a mesma história, entendeu? Nos Estados Unidos, tem alguns estados que as crianças não têm mais acesso à caneta nem ao lápis. É tudo teclado. E é tudo, agora com a tal desse, como é que é? GPT. Sim, GPT. Acabou. Você não precisa fazer mais nada. Os professores que são sérios estão preocupados com isso, porque hoje você faz um trabalho sem você ter ideia nenhuma. Você faz um artigo, a pessoa baseia até em alguma coisa que você já escreveu e fala assim, eu quero escrever sobre, sei lá, sobre o ciclo da cana-de-açúcar na região de Campos. Faz tudo para você ali. O ciclo áureo da cana-de-açúcar na região de Campos do Goitacazes. Eu me assusto com isso. Então, hoje em dia, a tecnologia está distanciando os nossos jovens, principalmente da literatura. Não é só literatura, não. Hoje em dia, eles só leem títulos de manchetes. Não leem nem o que está escrito na manchete. É daí que vem aquelas histórias do fake news. Você vê um título que muitas vezes maldosamente é colocado ali, a pessoa não lê, mas houve uma maldade no título. Quando você vai ler, não é nada disso, entendeu? Não é só no Brasil, não. O mundo todo, a tecnologia está afastando os nossos jovens da leitura. Isso é fato, não é só aqui, não. Isso é um problema muito sério, porque está diminuindo aquela capacidade de aprender, aquele conhecimento. Eu sempre ensinei para os alunos que nós estamos na escola trocando experiências, né? O professor não está ali como um caixa eletrônico depositando aquele conhecimento no aluno. É uma troca de conhecimento. Então, esse conhecimento que está sendo adquirido ali com a pedagogia não está acontecendo mais, cara. Hoje em dia, eu tinha dificuldade de controlar o celular na sala. Eu não queria proibir o celular, porque eu já sou uma pessoa idosa, né? Já olha para mim como se eu fosse de antigamente, né? Gente, vocês podem olhar o celular, mas vocês têm que usá-lo em benefício do que você está aprendendo, entendeu? Era muito difícil. Eu virava as costas, estava no celular de novo. Mas, muitas vezes eu engoli sapo, porque a diretora falou comigo lá uma vez, Gildo, não é assim não. Nós estamos em outra época. Tá, tudo bem, estamos em outra época, mas mesmo assim eu consegui dar minhas aulas. Você quer ver coisa chata, você que é poeta? Você fazer a separação de sílabas poéticas. Como é difícil ensinar isso, uma coisa tão simples,
né, com aquela sonoridadezinha ali. Vamos, a bala é doce. De 7 sílabas, heptassílabos, decassílabos, aqueles versos brancos. Então, hoje em dia é difícil você ensinar. Outra coisa, as matérias básicas, português, matemática, história, geografia. Hoje em dia, quando a pessoa vai fazer um vestibular, por exemplo, que não pode levar calculadora, a pessoa entra em pânico, entendeu? Porque tá preso, tudo tá preso à internet, à calculadora. Tudo rápido demais, artificial. Tudo muito rápido, né? Demais. Frase de um amigo meu que já morreu: Gildo, não escreva mais do que 9 frases que eu não leio. Um cara velho. E você chegou uma vez a falar de uma frase, eu não sei onde foi que eu vi você escrevendo alguma coisa em relação a isso, que você escreveu assim: no futuro a fama não durará mais que 15 minutos, foi isso? Não, essa frase não é minha, cara. Essa frase todo mundo já falou isso. No futuro, todos serão famosos por 15 minutos. Por conta exatamente dessa velocidade. Não, porque a internet, como diz uma certa pessoa, ela deu... Eu não sei qual foi a frase que ele falou. Deu voz a todo mundo. Todo mundo. Deu voz a todo mundo. Hoje em dia, aquelas pessoas que até são tímidas demais, vão atrás de um celular, você se torna um grande, um rei. Coloca não sei quanto ponto de exclamação. Não sei se você sabe, mas é deselegante você encher de exclamações. Uma exclamação, no máximo 3. Isso vem da regra do xadrez. Uma exclamação, boa jogada. 2 exclamações, excelente jogada. E 3 exclamações, vai dar checkmate imediatamente. Então, nada de fazer mais do que 3 exclamações, assim como ponto de interrogação. As pessoas da internet começam a gritar, fala tudo em caixa alta. Eu não leio. Se você escrever tudo em caixa alta, eu não leio. É falta de educação. Parece que você está gritando com a pessoa. Exatamente, é um grito, né? É um grito. Então, voltando ao assunto do qual saí, eu não vejo diferença do Brasil para outros países em relação ao aprendizado, à aquisição de conhecimento. Estamos aí. Então, aqui, deixa eu ver se chegou mais comentário. Roseli, quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Quero sim. Primeiro, quero lembrar aqui que eu acho que é amanhã. Eu coloquei até na tela inicial do meu telefone. Vai começar um seminário. Se eu não me engano, vai ser na UF, na UF, organizado pelo secretário de Educação. Eu estou muito interessada. Estou até com vontade de ir lá assistir 2 ou 3 professores que vão estar presentes. Se eu não me engano, um é de Minas Gerais, outro é do Sul, que tem a ver com muita coisa que eu faço, que tem a ver com o digital, com a educação, com as letras em si, né, com a comunicação. Eu achei interessante, parabéns aí para esse secretário de Educação, mais uma vez, que eu não escondo a admiração, não conheço, mas não escondo aí a admiração que eu tenho pelo trabalho aí, até porque é necessário nesse tempo. Mas eu quero falar com o Gildo sobre uma outra coisa. Todos os professores, escritores, eu toco nesse assunto. Quero pedir até perdão a Gildo, que minha última live foi uma live ambulante, para baixo e para cima. A gente estava lá em Campo Grande, no Rio, entregando um polo de colher. O que acontece? É opinião minha, eu quero ouvir a sua. Isso não tem nada a ver com Partido Verde, Partido Vermelho, Partido Amarelo. E as referências bibliográficas precisam ser trabalhadas e a base de ensino, a base estrutural, né, que compõe aí o projeto pedagógico,
precisa se aparar no histórico da realidade onde se vive. Talvez essa falta de interesse seja tão distante, está o que aprendemos do que nós vivemos. Exemplo, se eu não conheço a história pregressa do lugar onde os meus ancestrais viveram ou nasceram, ou nem mesmo do lugar onde eu fui criada. Eu acho que isso deixa um vago nas pessoas, deixa um vazio quem eu sou, de onde eu vim, porque sou, já que nós somos resultados total do nosso processo cultural, né? De como nós fomos criados, de onde nós vivemos. Não dá para não carregarmos essas forças conosco. E nós passamos a vida tendo que fazer 3 faculdades, sempre estudando praticamente as mesmas pessoas, né? E a história, aquela história mais ou menos do Brasil, aquela história mais ou menos ainda não sai. Talvez isso também tenha desinteresse. Talvez o sistema online hoje detalhe mais, traga mais outras situações que chamam a atenção do aluno. O que você acha sobre... Você acha que é preciso essa reforma bibliográfica, essas referências, né? Até mesmo você acabou de dizer aí, né, que o ensino é compartilhado, e isso já vem, essa proposta já vem há muito tempo, e essa história do banco, que é o banco da igreja, o banco da escola, né? Você fala e eu falo e você escuta, e você tem que somatizar e não se compartilha nada. Isso já era há décadas e décadas. O que você acha sobre isso aí que eu estou colocando? Bem, eu vou falar sobre a parte que me interessa, que é a parte de literatura. Somente agora os professores das escolas estão olhando para a literatura regional. Eu tomei conhecimento de que o secretário de Educação, que você falou, de Campos, né? Ele está com um projeto de a biblioteca em casa. Ele vai dessa vez, somente dessa vez, abrir para os escritores campistas. Os escritores campistas, então, houve um prazo para a gente deixar um dos livros que a gente quisesse lá, que eles iriam ler, dar um aval e escolher livros para serem comprados da gente, para serem colocados numa biblioteca, uma espécie de biblioteca volante, né, que iria emprestar às crianças, alguma coisa assim, não sei. Eu deixei meu livro lá, que eu achei mais interessante, que é um livro sobre literatura infanto-juvenil, que é O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias, que são histórias da Baixada Campista. Muito pertinente, porque são livros com fácil leitura, com palavras fáceis, de boa absorção por parte da clientela estudantil. E estou esperando o resultado para ver se foi aprovado ou não, mas ainda não tenho resposta de quando será lançada essa biblioteca para a juventude de Campos, né? Com relação ao que você falou de trabalhar com a realidade, os novos livros didáticos, já há algum tempo, que eu fiz análise de livros, quando eu estava no IFE, eu fiz análise dos livros didáticos fornecidos pelo governo federal, né? Hoje em dia, essa preocupação com a realidade já está sendo passado para os livros. Tanto nas ciências exatas como nas outras ciências, já tem um pé na realidade, né? Independentemente de partido, né? De feições ideológicas, está sendo mostrado isso com a nova realidade já há algum tempo. Se você faz um programa, um exercício de matemática, você já coloca isso dentro de sua realidade. Fulana comprou um terreno, não sei onde, foi medir, deu tanto, mas estava errado e tal, por aí vai. Então, adotando a realidade. Antes,
havia realmente, eu estudei isso em pedagogia, uma educação bancária um pouco fora da realidade. E parecia até que existia o mundo dos livros e o nosso mundo, separadamente. Agora não, você utiliza aquilo que você está aprendendo na realidade, né? Nem tudo é possível, alguma coisa é filosofia, não é, amigo? Sim. O Neil Dyson, que é um filósofo, sabe disso. Nós precisamos também um pouco da utopia. A utopia e a filosofia são uma espécie de ciências auxiliares para o nosso entendimento do mundo, né? Mas existem outras ciências que são necessárias no nosso dia a dia. É preciso que se saiba, por exemplo, que uma água entra em ebulição quando entra em 100 graus centígrados, né? Porque a pessoa não pode botar o dedo ali que vai queimar. Isso já é a primeira coisa que a gente aprende na cozinha da mamãe, né? E isso a gente aprende no colégio desde cedo, olha. Os estados, líquido, sólido, líquido, gasoso, e tem um outro que eu esqueci agora, são 4 estados, não são mais 3, né? Alguma coisa etérea, alguma coisa eu esqueci agora. Mas então, voltando ao assunto do qual saí, é necessário sim aproximar o aprendizado das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Isso está acontecendo sim, só que no caso da literatura regional, há muito tempo que ninguém ligava pra gente. Ninguém nunca tinha me falado que Zé Cândido de Carvalho tinha um livro chamado Olha para o Céu, Federico. Eu, inclusive, adaptei essa história para o teatro. Eu fiz a adaptação e está no meu TCC como anexo, aliás, como apêndice, entendeu? Porque aí só ouvia falar de Zé Cândido por novela, por filme. Isso não é ensinado aqui, não era ensinado aqui. Agora, há professores nossos, como o professor Adriano Moura, que tem trabalhado com a nossa literatura. Inclusive, em nível de prefeitura, também está sendo mostrado. O Colégio Municipal José do Patrocínio, por meio de uma amiga minha que estudou comigo na Letras, tem apresentado os meus escritos para os alunos, o que é uma coisa boa, o que eu agradeci muito, porque é essa iniciativa que nós precisamos. E eu, infelizmente ou felizmente, eu prefiro dizer felizmente, eu não ando em Corriola, Roseni. Eu não ando em Corriola. Quem quiser me conhecer, que me conheça. Eu não ando atrás de ninguém, entendeu? São pessoas que me conhecem, fazem trabalho comigo. Eu não figuro em nenhuma lista de escritores campistas. Eles agora que me perguntaram, por exemplo, a Biblioteca da Câmara Municipal está colocando em seu acervo os meus livros em PDF, pedir autorização e vai colocar. Acho uma boa iniciativa. Mas eu não figuro, eu não faço parte de nenhuma academia, entendeu? Não vou até dizer que eu nunca me candidatei mesmo. Já fui convidado, nunca me candidatei. Acho que não é a hora, eu não tenho essa vaidade. Eu escrevo com uma satisfação, né? Escrever é ótimo pra gente, principalmente para quem escreve, entendeu? Mas eu tenho sido convidada. Hein, Gildo? Tenho sido convidada e estou me sentindo honrada no meio cultural de um pessoal lá do Rio de Janeiro, lá da Acrópole. São músicos, escritores, advogados. E através de amigos meus, eu acabo querendo ir. Mas como eu sou um pouco autista, às vezes eu acabo me encolhendo. Mas quando eu estou por perto, aprendo bastante com eles. Eu nunca alcei grandes voos. Eu acho que a minha literatura é muito doméstica, certo? Como essa expressão foi usada pela Nélia Pignon, não, a Adélia Prado. Ela falou, a minha literatura é muito doméstica, ela passa pela minha cozinha. Eu nunca me esforcei muito para andar com pessoas ligadas à cultura, escritores, nada disso. Eu estou na minha. Eu tenho o meu espaço, tenho as pessoas que me reconhecem e quem quiser que me procure. Eu não vou sair correndo atrás, certo? Mas eu acho que
eu me realizo quando eu escrevo. Já estou pensando no próximo, já não tenho nenhuma ideia na cabeça, mas já estou pensando se, quando terminar esse lançamento, eu devo mandar fazer uma segunda edição do livro, Zé Amaro não, O Segredo do Capitão Garrafa, porque estão me pedindo. Muita gente não tem, e estão pedindo para fazer uma segunda edição, vou ver se eu faço. E outra coisa que é detalhe, como a maior parte desse novo livro, O Diário do Adeus, se passa em Angola, eu estou entrando em contato com a Embaixada do Brasil em Angola para ver se eu faço uma edição especial lá para Luanda, se Deus quiser. Depois que eu lançar aqui, eu vou ver se eu faço o lançamento em Luanda, em Angola. Tá certo? Legal, é muito legal porque você diz que você tem poucos meios sociais, mas você é um autodidata, não dá de estudar, porque você estudou bastante, mas você é bem inspirado, né? Porque você está sempre com algo novo, você está com a força, né, que te move grande, isso é muito bom. Eu gosto de criar ficção, e essa ficção é baseada, primeiro, no que aconteceu comigo, no que eu vi e no que me contaram. Tudo isso com um pé na realidade, né? Eu não estou escrevendo sobre alienígenas, sobre pessoas que estão à minha volta, né? Tudo que está em Zé Amaro, esses 115 personagens lá no outro livro, tudo que acontece ali, acontece em realidade. Naquele livro nós temos pedofilia, homossexualidade, temos suicídio, temos assassinos, temos amor, paixão, vingança. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, entendeu? E esse aqui, o Diário do Adeus, é um reflexo do que aconteceu no outro livro de Zé Amaro. Aí vem a pergunta, eu preciso ler o outro? Não, você não precisa ler o outro livro para ler este. Esse livro ele é divorciado do outro, porque ele vai contando as coisas aqui, rememorando coisas que aconteceram no outro. Lógico, quem leu o outro vai saber quem é Minguinho logo no início. Isso é verdade, com certeza. Quem não sabe é Minguinho, ele fez o prefácio foi escrito por ele, por Minguinho, e ele, baseado no próprio texto que mandava, até os títulos, por exemplo, a primeira parte chama-se A Barca Nona, a segunda parte, Atravessando o Estreito de Gibraltar, e a última parte chama-se O Herói Trágico Moderno. Tudo são palavras que o Minguinho pegou da narrativa dele no WhatsApp. Por que a Barca Nona? A Barcelona, ela tem duas histórias. Ou veio de Aníbal Barca, que era um personagem lendário, ou então a barca de Hércules, certo? Que era a Barca Nona, que ela estava indo com aquele pessoal, os argonautas, e essa barca ela se perdeu no Mediterrâneo, e foi parar ali. Dizem que a fundação de Barcelona foi a partir dessa Barca Nona, entendeu? Então eu dei título à primeira parte de Barca Nona, porque o Zé Amaro ele conta isso ali, né? Atravessando o Estreito de Gibraltar, eu fiz essa travessia quando ele sai de Barcelona, vai morar em Luanda. E ao passar ali no Estreito de Gibraltar, ele passa por Málaga. Propositalmente eu coloquei a descida dele ali, porque o pai e a mãe dele, o pai e os avós moravam em Málaga. O pai padre era espanhol, lembra? Sim. Então, eu fiz essa passagem por ali, ele foi de navio. Foi a primeira vez, ele confessa, a primeira vez que eu ando de navio. Levou um mês a viagem, de Barcelona para Luanda, né? E foi parando, então parou em Málaga para conhecer a terra do pai, entendeu? E a última parte, o herói trágico moderno. Por quê? Na Grécia, todas as peripécias que aconteciam
com os heróis. O herói grego, ele é inexoravelmente condenado ao seu fim pelas mãos dos deuses e semideuses. É o caso de Édipo Rei, é o de Medeia, e também os Argonautas, né, que é tudo lenda, né? Eles eram comandados por entidades que moravam no Olimpo, por aí e tal. Então, o herói grego, ele era conduzido inexoravelmente para o seu fim. E o Zé Amaro teve uma história muito triste. Ele fala que ele foi condenado pelo próprio destino, pelo seu fim. Primeiro que aos 12 anos, ele atira num homem a cavalo sem querer, com a espingarda do pai dele, e mata o homem a cavalo. Depois, ele assassina o próprio irmão. E agora ele tem esclerose lateral amiotrófica. Ele fala em algum momento, que eu não me lembro agora, que ele fala: eu sou uma versão moderna do herói trágico. Então o Menguinho, né, pega isso e coloca como título de uma parte. Muito interessante. E vejam, Gildo, você como escritor, nós temos uma percepção da sua grandeza, às vezes você não consegue enxergar isso, e se enxerga, você faz realmente vista grossa para isso, que é interessante também, pela grandeza sua em relação ao seu conhecimento, a todas as obras que você já escreveu até hoje. Você não tem aquela vaidade, como você bem colocou, literária, acadêmica, de fazer, por exemplo, parte de instituições e tudo mais. As pessoas que te enxergam pelo que você escreve, enfim. Desde a primeira vez que você escreveu, qual foi a primeira obra? Não digo nem livro, mas você trabalhou com cinema também, você já trabalhou com filmes, né? Como é que foi isso? As minhas primeiras obras foram escritas para teatro. Sim. Né? Desde adolescente, eu escrevia para teatro a partir de 15 anos, quando ia inaugurar o Teatro do Sesc, em 1971, eu tinha um amigo que era ator nessa peça. A peça era o Santo Inquérito, que inaugurou o Teatro do Sesc. Eu ia aos ensaios e ali eu comecei a me inspirar. Está escrito isso no meu outro livro antes desse, que é o Guardou o Livro, Foi ao Teatro. Está logo no prefácio. Eu comecei a escrever um livro chamado Flores da Noite, uma peça chamada Flores da Noite, onde duas meninas conversam na escadaria do que hoje é a Câmara Municipal. Sim. Depois eu escrevi o terceiro ato, que foi uma peça também entre dois personagens bandidos, né? Mas aí, em 75, Dona Josélia Haddad Monteiro, que era diretora do Sesc, pediu que eu escrevesse uma peça infantil, porque ia ter uma colônia de férias, que eu aproveitasse os próprios atores da colônia de férias e fizesse uma peça. Então eu adaptei Negrinha, de Monteiro Lobato. Sim, primeiro livro que eu li. Negrinha, de Monteiro Lobato, eu adaptei para o teatro e mais tarde fez parte do primeiro Festival de Teatro Infantil de Campos, que foi Negrinha, a adaptação que eu fiz. Depois eu adaptei Oliver Twist, que é um romance do inglês Charles Dickens, né? Foi levado à cena em 78. E eu também, nesse período da década de 70, eu fiz parte do teatro direto. Eu só parei de fazer teatro quando eu fui para o Exército, entendeu? Eu fiz durante uma década teatro. De vez em quando eu sou chamado a fazer uma coisa ou outra, como o Fernando Rossi às vezes me chama para fazer alguma figuração, assim eu gosto também. Sim. Mas não tenho mais aquela paciência de frequentar ensaio. Eu frequento, você sabe, você participou comigo, sim, A Paixão de Cristo, já é uma coisa assim quase que obrigatória. Eu participo da encenação da Paixão de Cristo desde a primeira montagem. Isso aí já é uma coisa que eu faço questão de participar. Mas então, primeiro eu escrevi para teatro. Aí quando eu cheguei na faculdade de Direito, Dona Ruth, vendo os meus textos das redações que eu fazia, ela falou assim: poxa, Gildo, você podia começar escrevendo, você escreve muito bem. Aí houve um concurso do jornal A Cidade, que hoje já não existe mais, em que eu escrevi o primeiro conto, chamado Tinente.
está no meu livro Zé Amaro, não, está no meu livro O Segredo do Capitão Garrafa. Tinente foi um personagem que existiu lá em Tocos, né? É um menino até que faleceu aos 25 anos com um problema mental. Ele, quando era criança, ele sempre usava uma farda, um cap do exército e uma gandola verde. Aí eu mostrava para o apelido de Tinente. E eu escrevi isso aí, que foi realidade. Claro que eu transformei isso numa ficção. No final, ele se transforma realmente num oficial e ele dá uma entrevista no dia que Tancredo Neves morreu, dia 21 de abril de 1985. Aí eu escrevi esse conto, já como conto, né? E eu fui premiado pelo jornal A Cidade. Aí eu comecei a gostar de escrever. Aí veio outro conto, eu acho que foi Jovinha Doida, que é um personagem que andava por Tocos. É lembrado até hoje, foi um personagem que existiu, uma mulher que andava com a cachorrinha no meio da rua, xingando todo mundo, né, brigando com todo mundo. E eu conto a história dela, que também foi premiado no concurso de contos nacional, foi 4º lugar, no concurso nacional de contos Jovinha Doida, baseado na realidade também. Depois eu escrevi Filatelia. Filatelia ganhou o concurso dos Correios, que é uma história de um menino que colecionava selos, uma história muito triste, que eu não vou contar aqui, pelo amor de Deus. Eu quase chorei da última vez, não vou contar. A história do menino que colecionava selo e está no Segredo do Capitão Garrafa também. Depois aí veio meu conto que eu considero o melhor conto de todos, que é O Segredo do Capitão Garrafa. Esse aí, realmente, modéstia à parte, eu estava com muita inspiração. Vou contar uma história prosaica que aconteceu comigo com relação a esse livro. Eu estava no Farol com os livros no carro, no Farol de São Tomé. Aí o amigo, Gildo, eu vi no rádio que você lançou um livro. Eu falei, só eu tô com ele aqui. Fui no carro, peguei. Você quer? Quanto que é? Eu disse, R$30, amigo. Ele falou assim, pegou uma nota de 50. Te dou R$50 pra você me contar qual é o segredo do Capitão Garrafa. Esse amigo, você está me ofendendo. O que o escritor quer é que alguém leia o livro dele. Você está me ofendendo. Ele falou assim, fiz 2 faculdades, nunca li um livro, não é você que vai me fazer ler um livro. Resposta dele. Hilário. Incrível. Essa pessoa você conhece, depois eu te falo em off quem é. Um garoto novo, hein? Em nível de universidade. Mas então, eu escrevi o Capitão Garrafa, que é o carro-chefe do livro, né? Depois eu escrevi O Cinema, a Lupa e o Tempo, que também é um conto que também faz parte do livro. Depois eu escrevi Um Pé de Tamarindo, sim, que conta a história da fazenda Banganzal. Lá em Tocos não existe mais nada lá, só o pé de tamarindo. Aí, a partir daí, eu falei, agora eu já estou pronto para escrever um negócio maior. Aí veio 2014, na Bienal do Livro, que era uma homenagem a Zé Cândido de Carvalho, que faria 100 anos em 2014. Aí o diretor do Departamento de Cultura, Gildo, nós vamos fazer um livro coletivo, eu gostaria que você deixasse alguma coisa escrita. Aí eu escrevi, né, um texto lá, e essa obra foi uma coletânea escrita por várias pessoas, né, e eu participei. Aí, a partir daí, eu falei assim, agora eu vou escrever um romance. Aí eu escrevi o Zé Amaro, que eu posso pegar qualquer história que eu quiser escrever, está em Zé Amaro. 115 personagens com suas histórias. A do padre virou peça de teatro. Em Memória de Mim, o nome da peça. Tem outras que eu nunca escrevi, que eu posso pegar e escrever, mas eu não quero mais ser um escritor regionalista. Agora que a partir desse, já estou fora do Brasil. Luanda e Barcelona. Embora lembre do meu passado.
E o outro, eu não quero escrever mais sobre o regional, não. Eu já falei, gente, tudo que eu tinha que escrever regional, eu já escrevi. Sim. Estão nos meus livros. Agora eu vou partir para outra. Aí eu vou escrever talvez um romance que eu não vou dizer nunca onde o personagem está. E veja bem, tem uma frase famosa que diz, fala muito sobre ele, né? Ele até me faz lembrar um pouco de uma pessoa, uma escritora muito famosa. Existe uma frase que diz assim, circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto mais distante passado o objeto de consagração. Isto é, o Gildo é tão simples, mas é ao mesmo tempo tão grande, que assim como, por exemplo, Clarice Lispector, era simples, ela não queria a fama, nada, mas só pela simplicidade, a grandeza dela, se tornou quem ela se tornou. Então hoje nós aqui nessa programação não temos medo de errar. Dentro dessa data, pode passar 100 anos, 200 anos, olhando para trás, Gildo faz parte da história da literatura, da grandeza da literatura campista aqui de Campos dos Goytacazes, bem como também fará também a nível nacional. Eu sou assim, um cara bem, né, emotivo. Então, para mim, eu tô diante de um dos maiores escritores da atualidade em Campos, né? E quando chegar no futuro, nós vamos partir, vamos ficar os nossos netos, um dia vamos ouvir falar de um escritor chamado Gildo Henrique, por tudo que ele promoveu, cinema, teatro, literatura, enfim, agora já alçando outros mundos, né? Eu vou falar sobre a passagem pelo cinema. Havia em Campos, na década de 70, o festival de Nicolau Lousada, era festival Super 8mm, né? Eu fiz alguns filmes e eu fiz um filme com Antônio Roberto Fernandes chamado Passageiro da Alegria, que ganhou todos os prêmios do festival. Eu fui melhor ator. Esse filme está na internet, chama-se O Passageiro da Alegria, está no YouTube. Tem outros também, como o outro é Maldição, também está na internet, e tem outro. Quando eu fiz design gráfico, eu produzi alguns filmes, já não mais Super 8, mas como curta-metragem, feito com máquina mesmo, né? E alguns, teve um até que passeou pelo Brasil, fez parte de mostras e tal, mas é muito pouca coisa. Eu gostaria agora que o pessoal da técnica passasse as fotos, conforme eu combinei, que eu vou aleatoriamente falando sobre cada foto que tem a ver com o livro. Por favor. Aí é o cartaz que vai estar lá no dia da apresentação da noite de autógrafos, lá no Festival Doces Palavras. Eu preparei esse banner para colocar atrás da minha mesa. Outro. Aí é a capa do livro, né? Que é do meu filho. E tem essa inspiração de um pôr do sol com um personagem escrevendo, como se estivesse lá no porto de Barcelona. Muito bacana, muito bacana. Aí conforme o livro está. Aí eu, lá em Barcelona, quando eu tive a ideia de escrever, lá na Rambla. Essa Rambla, ela vai da Praça da Catalunha até o Pia. Dá mais ou menos 1,5 km de Rambla. Sim. E calçadão, né? No caso aí, agora está proibido passar carro. Já não passava, mas agora botaram as barras de cimento para não entrar. Sim. O pessoal estava passando lá, o cara foi com uma van e matou, acho que foram 13 pessoas e feriu muitas, né? Aí é a famosa Rambla. Aí está na capa no meu perfil do Facebook e no WhatsApp. Não, no Instagram. Aí sim, essa aí ele lembra a história. O personagem Zé Amaro, ele está. Um cineasta alemão quis filmar Ciranda da Lagoa Feia, que é um livro inexistente na realidade, mas que foi escrito por Zé Amaro. E essa Ciranda da Lagoa Feia, que transformou-se em peça de teatro, que na verdade aqui em Campos chamou-se O Segredo do Capitão Garrafa, que foi real. E eu falo isso logo no início no clipe, né?
ele lembra da infância dele até os 12 anos, na beira da Lagoa Feia, né? Aí estão os colegas de infância. Aí o cineasta alemão faz um filme com essa história, num romance que está me mostrando. Interessantíssimo, muito bom, muito bom. Vai. Pode passar. Aí toda semana eu divulgo um folderzinho atualmente é chamado de card. Eu faço um card e publico isso. Muito bacana. Né? Isso aí tem a frase do livro. Eu li ali, muito interessante. Tá? Somente ontem decidi escrever-lhe depois de ter decidido contar sobre o que venho guardado em segredo. O que eu tenho guardado em segredo. Foi. Aí é a cena. A capa do livro Zé Amaro foi baseado nessa foto. Que, aliás, o garoto, o rapaz, o modelo, que esse rapaz, que é o Marcos Paulo, ele é de São João da Barra, ele foi escolhido aleatoriamente, selecionado entre várias pessoas para fazer a capa do livro. Na época ele estava segurando 2 canos de PVC, que mais tarde eu transformei em cana-de-açúcar. Isso, que está na capa do livro. Que está na capa do livro, entendeu? E o olho dele, apesar de ser verde, como a capa é preto e branco, eu tive que colorir. Sim, ficou legal. Pode passar. Aí está de novo, ó. Ele tem os olhos verdes, ele tinha mesmo, mas só que eu realcei. Realçou, vai ficar mais... É o Zé Amaro, quando era novo, né? Ele tinha olhos verdes do pai, que era o pai padre espanhol. Pode passar? Acabou, né? Acabou. Então é isso, Nilo. Deixo. Então. Nilo, qualquer dia você tem que fazer um programa especial para contar a sua trajetória. Eu sempre falo isso. Não sei se a Roseni sabe da sua história. Eu vou começar a perguntar, já te disse. Ele começou... Eu sou autista, então eu deixo fluir e entro dentro. Ele saiu de Farol de São Tomé, da nossa praia, foi morar no Rio. O resto eu vou deixar por conta dele. As coisas que ele passou até chegar onde ele está de parabéns. Mas vou deixar que ele conte, que pode ter coisa que ele vai querer que eu conte aqui. É assim mesmo. Mas você volta mais ao nosso programa. Eu quero ter o prazer de te receber aí no estúdio. A segunda vez que você vai no programa e acontece que eu não estar no estúdio, você me perdoa. Eu tenho trabalhado muito mesmo, eu estudo ainda, faço 4 faculdades. Então, mas minha neta falou que vai me processar por abandono de capaz. Porque eu não chamo eles nem para poder dar bronca mais. Então, mas à noite, você sabe, às vezes a gente fica ali, mas hoje é um dia muito especial para mim, porque você é da terra, né? E como o Nilo mesmo falou, você guarda esse aspecto regional. Até agora, Samuel Siqueira me mandou um recadinho ali. Liga rapidinho que o Gil não está aí. Você guarda esse aspecto regional da Baixada Campista. Eu tenho pessoa de Tocos, eu tenho parte de família em Tocos, morei em Tocos. Parece que eu nunca saí de Tocos, porque quando eu chego lá, meus amigos parece que eu saí, parece que tem 20 anos, a minha família continua lá. Eu estou sempre preocupada, mas vem da divisa, de lá da Lagoa Feia, vem de lá de Ponta Grossa dos Melos. Enfim, você guarda esse aspecto, é um escritor de estrutura, você vem trazendo, apesar desse grande conhecimento que você tem, você não deixou as suas raízes para trás. Você traz as suas raízes dentro da sua memória, mesmo que tão técnica, mesmo que tão intelectual, você guarda isso e se exterioriza dentro da sua obra. Parabéns para você, parabéns para a terra, né? Porque a terra, nós viemos da terra, né? E fazemos parte desse contexto. E é bom que a gente traga mesmo esse nosso eu
E você está muito de parabéns. Vou ler um parágrafo do conhecimento que você coloca aqui para nós. A gente recebe vários escritores. Eu quero que você volte, você falou que vai escrever sobre o ateu, não é isso? Quero saber quem que você vai se inspirar. Essa semana eu queria mesmo, eu não sabia que era você, eu queria deixar uma lembrança desse programa, que nessa semana agora que passou, seria o aniversário de Robenilton, que foi um parceiro que eu tive muito tempo na minha vida, e ele era de Tocos também, e aí você veio, quer dizer, contemporaneizou aí esse tempo aí, porque cada um passa deixando a sua história do seu tempo, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, o importante é o quê? É o que você consegue fazer, né? É trazer com você. Isso que é importante, você está nela. Roseni, como eu sei que o programa está terminando, eu vou ler um parágrafo do meu livro, que eu aprendi isso com Caetano Veloso. Eu assisti um show de Caetano em Buenos Aires e falou assim: vou ler um parágrafo do meu livro aqui. Então, primeiro capítulo, primeiro parágrafo. Valalinha tinha razão. Nem bem se joga a última flor, aparentada, feito urubu na carniça, já arregaça as mangas para pôr a mão na herança do pobre finado. E olha que eu ainda nem morri. Não sei por que o Robertinho se revoltou tanto quando lhe comuniquei que estava providenciando uma doação da parte que a mim me tocou depois do falecimento da mãe deles. Só porque eu disse que estava utilizando meus bens disponíveis e concedendo a transferência para uma pessoa que eles não conhecem. Nem ele nem Angélica precisam disso. Já ajeitaram suas vidas. E graças a mim. Além do que lhe coube na partilha, a casa de campo em Peyton Forest, os apartamentos em Miami, Pretória e Rio, fiz depósito de suas poupanças desde que eram crianças, o necessário para iniciarem suas carreiras. Se hoje a Angélica é médica, formou-se com minha ajuda financeira. E se ela voltou ao Brasil foi porque quis. Poderia ter continuado em Lisboa, atendendo os clientes da embaixada e demais brasileiros ali residentes, clientes indicados por mim. O Roberto, você sabe, aquele lerdo, devagar quase parando, como sempre disseram dele, só conseguiu alguma coisa por conta da cobertura de minha irmã Pepe em Nápoles. Abriu um restaurante por lá e soube que está muito bem, com uma cozinha brasileira que está fazendo muito sucesso. Eles não têm nada que se intrometer na minha última vontade. Muito bom. Isso aí foi o primeiro parágrafo. Já por aí já começa, né? A gente já consegue ver. A gente já consegue ver o teor da obra. Então, assim, a Roseli, eu acho que o sinal dela até caiu. É muito recomendado, Gildo. E como é que os nossos amigos estão assistindo? Eles podem adquirir essa obra? Bem, quem estiver aqui em Campos estará no Festival Doces Palavras, no Jardim do Liceu, 22, 23 e 24. Na verdade, hoje sairia o edital dizendo qual seria o meu dia. Como eu não tenho ainda o edital, que não saiu o resultado no Diário Oficial, é um desses 3 dias, ou 22, ou 23, ou 24 de setembro. Agora, quem não estiver em Campos, eu posso remeter pelo correio, como eu sempre fiz. A pessoa manda o endereço, entra em off conversando comigo, né? Eu tenho o WhatsApp, eu tenho Facebook e Instagram. Principalmente esse. A pessoa entra em contato comigo, manda o endereço, eu mando o contato para Pix, a pessoa pode adquirir pelo correio, eu mando, como sempre fiz. Excelente, excelente. Então, nós estamos já terminando a programação. Quero primeiramente também até agradecer ao que você salientou há pouco sobre a nossa vida, no caso, sobre a minha trajetória, que isso vai ficar para um outro momento, né, para a gente poder estar passando. Já até passei em diversas fontes, enfim, mas agradeço aí pelo carinho
do amigo, e provavelmente vamos nos encontrar em outras vezes, não só para falar de literatura, mas como também quando tiver pronta essa obra que você agora já está, é aquilo que nós falamos, saiu, é como se Gildo tivesse preparado o terreno de baixo para cima. Hoje quem vem para Campo dos Goytacazes buscar por literatura, enfim, escritor, vai ter ele entre os primeiros na história, isso é fato. E agora galgando aí novos caminhos, né? Literatura já saindo de Campos, vai vir com um projeto aí internacional, podemos dizer assim, porque vai ser feito fora do país, enfim, ele está elaborando e tem muita coisa boa. Ou seja, nós estamos diante realmente de uma figura ilustre, né? O nosso amigo Gildo Henrique, ele tem um vasto conhecimento. Quem quiser conhecer mais sobre a obra dele, enfim, quiser marcar uma entrevista pode entrar em contato aqui com a redação, né, com o nosso pessoal aqui, que faz um alinhamento para poder estar levando ele também, porque eu digo para você, não é só isso. Hoje nós falamos aqui sobre literatura, mas se formos buscar mais, vamos levar aqui horas e horas de toda experiência, não só de vida, literatura e cinema, teatro e tudo mais que ele tem. Então, nesse sentido, é aquilo que eu sempre falo. Todo diálogo ele serve para que nós saiamos dele maior do que quando entramos, porque daqui nós aprendemos um pouco mais com ele. Os personagens que ele coloca nos livros dele falam muito da realidade das pessoas, é como ele bem disse, até personagens fictícios, mas que entram e se agasalham, eles representam realidades diversas, como você bem colocou, a violência, o homicídio, o estupro, a pedofilia, o amor, o ódio, enfim, tudo isso é como que se fosse todos os corações do mundo, né? Um pouquinho de tudo. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre meu livro. Cada livro que a gente escreve é como se fosse um filho. Sim. Entendeu? Atualmente eu estou apaixonado por esse meu novo filho, né? E já fiquei satisfeito porque algumas pessoas da minha família falaram: poxa, esse livro está muito bom. Porque o pessoal é muito crítico, sabe? Sim. O pessoal é muito crítico. Eles me criticaram quando eu falei das partes tristes da doença e tal. Eu perguntava algumas coisas, que eu tenho pessoas ligadas à área de saúde, né? Gildo, fala sobre isso não. Eu tenho que falar. Eu comecei a pesquisar. Muitas coisas que não falaram, eu tive que pesquisar sobre a esclerose lateral amiotrófica e pesquisar sobre a região de Angola todinha, de Luanda e tal, os nomes dos locais. Sim. Porque eu cito os nomes dos locais como se estivesse lá. O leitor, principalmente o leitor de lá, de Angola, o angolano, vai pensar que realmente aquilo aconteceu. Sim. O nome do hospital, o nome da rua, a grande via, o porto. Falo sobre a guerra civil, sobre o MPLA, essas coisas, tudo está no livro. Sim. O Movimento para a Libertação de Angola. Então, eu pretendo, eu faço assim, é como se fosse uma moldura daquilo que eu estou escrevendo, né? As paisagens, o nome dos locais, tudo isso, o tipo de, até comida. Tem uma cena que eles vão visitar uma aldeia ao nordeste de Angola. A mulher nunca tinha visto um homem branco. Nunca tinha visto um homem branco. Entendeu? Eu falo sobre isso. Ela falou assim, eu nunca tinha visto nem um prédio, quanto mais um homem branco. Muito bom. E Gildo, e para terminar aqui a nossa programação, eu deixei essa pergunta para o final. Eu até me recordo uma vez que você falou um pouco sobre isso, mas pessoas que estão aí para finalizar querem saber também. Diante de tudo esse conhecimento todo que você adquiriu no longo da sua vida, tudo mais, o seu envolvimento com os livros, com a literatura, ela tem alguma ligação com a sua, com seus pais, sua mãe, seu pai? Eles tiveram esse contato com os livros, enfim, com a educação? Como é que foi isso? Bem, meu pai, apesar de ser um homem da roça, ele lia muito. Ele tinha coleção completa do Reader's Digest, que na época eu chamava de Reader's Digest. Sim. Que, aliás, eu tive essa coleção depois que meu irmão faleceu, até pouco tempo, mas eu doei. Sim.
Meu pai lia grandes pensadores universais que eu tenho até hoje. Papai colecionava enciclopédias, eu tenho até hoje. Que ela é minha mulher, quer que eu jogue tudo fora. Porque hoje em dia tudo no digital, né? Digital, eu tenho lá em casa coleções completas, grandes civilizações antigas, coleção completa. Tudo está lá na minha biblioteca. Eram tudo seu pai. Capa dura, tudo meu pai. Ele lia, e eu lia também horóscopo, que o senhor não gostava, mas ele lia horóscopo. Colecionava todo mês horóscopo. Era uma revista que tinha até palavras cruzadas. O nome era horóscopo, mas tinha muitas coisas, né? Outra coisa, papai lia muito, mamãe não. Mamãe ela teve pouca educação, né? Mamãe, ela conta que onde ela estudou, eles escreviam na pedra. Era uma pedra, escrevia com caco de telha. Todo mundo, né? Que não tinha nem giz. Até hoje ela morreu sem a gente saber exatamente o local que ela morava. Ela dizia que morava num lugar chamado Pau-Brasil. Que deve ser uma região entre Outeiro e Cardoso Moreira. No caso, ela não estava mais com já você. Já pesquisei, não acho esse local chamado Pau-Brasil. No caso, ela não estava com vocês na época que veio a falecer. Não, ela sempre falava que nasceu em Pau-Brasil, mas ela não dizia onde que era, não. Eu só sei que a familiar dela é tudo de Três Vendas ali. Você teve uma infância boa? Ah, sim, com certeza. É baseado nessa infância maravilhosa que eu guardo de memória as coisas boas, que foi a partir daí que eu comecei a voar. Foi a partir da minha infância, né? Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos e picado por uma cobra. Eu fui criado por uma irmã aqui em Campos, né? E a partir daqui eu comecei a trabalhar num cartório aos 13 anos e tal. Entrei para a Escola Técnica Federal. Aí eu comecei a fazer edificações, a partir daí eu fui embora, né? Aí o Exército me chamou, eu fui servir o Exército. Aí fiquei 35 anos só. Só uma vida toda, só. 35 anos. Imagina, que é muita experiência, é muita vivência, enfim. Nós estamos falando aqui de um homem com vastas coisas. Por que eu quis fazer essa exploração aqui no final? Porque na verdade aqui é a obra pronta, mas tem toda uma trajetória lá atrás no início, na infância, como que foi a criação com os pais. Isso é um outro momento que nós também podemos mais à frente explorar, porque querendo ou não, todo escritor a gente faz isso, né? Meu pai é pescador e caçador. Apesar dele ler, trabalhava no almoxarifado da usina, inclusive o personagem do pai de Zé Amaro, que não é de sangue, foi todo ele baseado, o Tião é baseado em meu pai. Ah, que bacana. É uma homenagem que eu faço a ele, né? Meu pai era caçador, pescador e trabalhava no almoxarifado da usina, ele era operário também, né? E mamãe é apenas uma dona de casa, arrumava a igreja, botava florzinha no andor, aquele negócio todo. Botava florzinha no altar quando tinha missa. Dá pra se perceber que você é aquele tipo de escritor que tem aquela sensibilidade da alma, da percepção das coisas mínimas para você colocar na sua obra, tanto dos personagens quanto das suas experiências. Você pega um pouquinho dessa sensibilidade e você cria. Tanto legal. Que com relação à minha infância, tem algumas coisas que eu falei uma vez que eu nem percebi que falei isso. Eu disse assim, igreja para mim é um cheiro de rosinha pequenininha e um cheiro de vela e um homem falando uma língua que eu não entendia. Que era a missa em latim. Sim, sim. Poxa, bacana. Gildo, então estamos finalizando a nossa programação. Quero que você se despeça aí das pessoas. Eu agradeço muito a sua presença. Olha, mas que tarde agradável. Eu agradeço as pessoas que participaram aí, como eu estou vendo ali, a Tamires, né? Deu boa tarde a todos. Tamires deu boa tarde. E outros ali que foi passado muito rápido, não deu para ler. Eu agradeço muito, entendeu, por ter sido convidado para falar sobre meu novo livro, meu novo xodó. Expedito é quem? Expedito Neres, meu amigo do Exército. Ah, isso mesmo. Escritor, eu tenho o livro dele, ele é poeta, ele pediu para ele, falou que tinha que se afastar, né? Devido a compromisso. Ah, então tá certo. Olha, pessoal, então fica aqui o agradecimento a todos vocês. A Roseni teve problema lá de comunicação, enfim, e nós vamos finalizar aqui. Eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui até agora conosco. Essa programação vai estar gravada, vocês podem compartilhar depois com os amigos de vocês e assistir na íntegra depois, ok? No mais, tenham uma excelente tarde, que o grande arquiteto do universo possa abençoar suas vidas. Até breve. Você falou de arquiteto.
Sabe quem fez isso mesmo? Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.